Olá, eu sou Henry Ferraz, sou artista gráfico e graduado em letras. Tenho 21 anos, sou um jovem pardo de altura média, corpo gordo, cabelos longos e lisos e olhos castanhos escuros. Essa é a primeira videoaula do curso livre O Anti-Herói na Cultura Marginal. Este curso é parte da imersão digital Cultos Marginais, projeto número 37/2022, beneficiado pelo edital número 1/2022, de criação em temporada do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos. O conteúdo desta obra é de responsabilidade exclusiva dos autores e não representa a opinião dos membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura ou da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Cultos Marginais é uma produção do Núcleo Abantesma, com participação do coletivo Lambança. Este curso online é dividido em 4 unidades, formada por uma apostila e uma videoaula. Essa é a primeira aula, que abrange a primeira apostila. Unidade 1. O que é cultura marginal? Este conteúdo acompanha um material audiovisual com acessibilidade via audiodescrição e libras. Introdução. Essa apostila faz parte do curso livre O Anti-Herói na Cultura Marginal, composto por 4 apostilas e videoaulas. Ao fim de cada apostila, você pode consultar as referências bibliográficas citadas no texto. O curso tem carga horária estipulada em 20 horas e busca contemplar especialmente jovens pesquisadores, educadores, artistas e demais interessados nas culturas marginais brasileiras. A obtenção do certificado é condicionada a responder o formulário de conclusão que se encontra na plataforma de EAD do Núcleo Abantesma. Este projeto nasceu buscando lançar um olhar crítico aos pânicos coletivos difundidos no imaginário ocidental, ressaltando como estes sistematicamente violentam minorias sociais e comunidades historicamente oprimidas. Para isso, são utilizadas diversas linguagens artísticas e exercícios transmediáticos que apresentam diversas rimas poéticas com a cultura marginal brasileira. Página 3. As décadas de 1960 e 1970. Muitas pessoas podem associar a cultura marginal das décadas de 60 e 70 apenas à chamada poesia marginal, protagonizada pelos artistas da geração mimeógrafo, mas diversos autores consideram que este movimento cultural foi muito mais abrangente. Em seu livro, Eu, Brasileiro, Confesso Minha Culpa e Meu Pecado, Cultura Marginal do Brasil das décadas de 60 e 70, publicado em 2010, o pesquisador Frederico Coelho busca sintetizar a cultura marginal como movimento cultural brasileiro responsável pela transformação e renovação de diversas linguagens artísticas, sobretudo a literatura, as artes visuais, o cinema e a música. O autor reitera que este movimento, fomentado por cineastas, artistas plásticos, compositores, músicos, jornalistas e escritores, foi responsável por construir um espaço em que regras, cânones ou respeito às tradições nacionais fossem abolidos em prol de uma maior liberdade de ação e de opinião. Página 4. Já Rogério de Souza Silva, em sua dissertação de mestrado, define a poesia marginal brasileira como um movimento tipicamente carioca, formado por 2 gerações distintas de agitadores culturais afetados de formas distintas pelo regime militar. Uma primeira geração, que corresponderia a um grupo de intelectuais que participou dos debates culturais e políticos da segunda metade dos anos 60, e outra, uma segunda geração, um grupo que começou a tomar contato com a produção cultural já no início dos anos 70, no auge da repressão. Jaime Gilsberg, autor da coletânea Escrituras da Violência, é um dos autores que discorre sobre as diversas formas pelas quais o regime civil-militar brasileiro representou um problema fundamental para a crítica literária do país. O autor diz ainda que em um país em que as heranças conservadoras são monumentais, o papel de escritores, cineastas, músicos, artistas plásticos, atores e dançarinos pode corresponder a uma necessidade histórica. Página 5. Robert Schwartz, um dos principais continuadores do trabalho de Antônio Cândido, nos lembra que, embora o golpe de 64 não tenha aniquilado a presença da esquerda no campo cultural, é notável que sua hegemonia seria profundamente abalada, em especial após o ato institucional número 5. O AI-5, assim chamado, intensificou a repressão política, instalando uma poderosa censura e dificultando a divulgação de várias manifestações artísticas. Nesse contexto, diversos artistas foram obrigados a substituir os meios tradicionais de circulação de obras para os meios alternativos de divulgação. Este novo modelo de circulação influenciou diretamente a produção cultural da época, e a alcunha de geração mimeógrafo remete a essa característica, pois diversas obras eram produzidas em pequenas tiragens por meio de cópias produzidas de folhetos mimeografados. Assim sendo, podemos dizer que para além da literatura, existiram um cinema marginal e uma imprensa marginal, que configuraram como os únicos espaços onde um tipo específico de produção e reflexão poderiam ser feitas. Ainda acerca das décadas de 60 e 70, é importante frisar que, em resposta à repressão militar, diversos setores começaram a construir circuitos alternativos que alternavam entre temas poéticos e românticos, sobre liberdade e a crítica política antissistêmica.
Além dos poetas marginais e seus livretos mimeografados, vale citar: no teatro, prosperou um teatro de grupo em oposição ao teatro de companhia e ao teatro empresarial. Podemos citar aqui, por exemplo, grupos notórios como Asdrubal trouxe o trombone e Vento Forte. No cinema, podemos citar a Bel Air, uma produtora carioca criada por Júlio Bressani, Rogério Sgarzella e Helena Ignez, responsáveis por filmes como Copacabana, Mon Amour e Barão Olavo, o Horrível. Ainda no cinema, é importantíssimo falar do Boca de Lixo, uma região não oficial do centro da cidade de São Paulo, localizada no bairro da Luz, e que ganhou notoriedade por abrigar um polo cinematográfico desde as décadas de 1920 e 1930, quando empresas como a Paramount, a Fox e a MGM se instalaram na região. Página 7. Entre o fim dos anos 60 e o começo dos anos 80, a Boca de Lixo tornou-se um reduto do cinema independente brasileiro com produções alternativas desvinculadas dos incentivos governamentais. Durante esses anos, também era comum ver homens guiando carroças carregadas de latas de filme pela via pública, sendo este um grande marco para o cinema brasileiro. Na música popular, os mambembes, as bandas de garagem e os estúdios caseiros serviam como escola e refúgio de uma nova geração de artistas. Também é nesse contexto que Frederico Coelho nos apresenta recortes importantes, ao fazer uma distinção entre o tropicalismo musical e o tropicalia. Ele define o tropicalismo musical como um movimento relativamente homogêneo, que inclui os já consagrados nomes de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nara Leão e entre outros. Já a Tropicalia seria um grupo mais heterogêneo, contando com personagens como Hélio Oiticica, Júlio Bressani, Glauber Rocha e muitos outros. Na página 8, nós temos uma série de imagens, são 8 imagens no caso, que são capas de livros bastante importantes para a época. Raridades da cultura marginal brasileira. Cris Ambrósio para a BBM. Livros como Jardins da Provocação, de Cláudio Wheeler, e livro escrito em 1981, Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço, de Wally Sailormoon, de 1972, Mar de Mineiro de Cacaso, de 1982, 26 Poetas Hoje, de Heloísa Buarque de Holanda, de 1975, Passatempo, de Francisco Alves, de 1974, Literatura no Documento, de Ana Cristina César, de 1980, Jornal do Brabil, de Glauco Matoso, de 1981, e Os Últimos Dias de Paupera, de Torquato Neto, escrito em 1972. Página 9. Marginal, termo em disputa. É fácil entender o contexto em que a palavra marginal é usada na poesia marginal e em diversos outros movimentos culturais das décadas de 60 e 70. Esses movimentos existiam às margens do regime militar e da indústria cultural. Dito isso, é inegável a existência de uma tensão no fato que esses marginais, principalmente os do eixo Rio-São Paulo, eram em sua maioria pessoas brancas oriundas da classe média e da pequena burguesia. Em sua dissertação de mestrado, o pesquisador Rogério de Souza Silva faz 4 apontamentos ao traçar as diferenças entre a poesia marginal das décadas de 60 e 70 e a chamada literatura marginal dos anos 2000. Primeiro, o contexto político. Nós não vivemos mais em uma ditadura. Segundo, a indústria cultural, que se consolidou como grande produtora da cultura de massa, deixando pouco espaço para produções alternativas circularem fora de seus guetos. Página 10. Terceiro, os autores da literatura marginal não são membros da classe média, mas favelados, presidiários, entre outros. E por último, quarto tópico, ambos os movimentos utilizavam a linguagem coloquial, mas na poesia marginal nós encontramos uma maior preocupação com a estética, enquanto na literatura marginal a mensagem é o destaque. Frederico Coelho faz diversas provocações em sua obra ao discorrer sobre essas concepções de lugares distintos do ser marginal ao longo das décadas da cultura marginal. O autor sugere que, ao invés de considerar os poetas marginais de 60 e 70 como tropicalistas ou pós-tropicalistas, deveriam chamá-los de pré-marginais. O autor segue reconhecendo que a marginalidade idealizada por esses artistas do passado emerge no artista marginal atual, que é ligado à cultura popular e periferias, surgindo dos bolsões da pobreza e do Brasil da fome. Página 11. Marginal, termo em disputa. Nesse contexto, ser um artista marginal é fazer parte orgânica de uma cultura que se impõe como ferramenta de reflexão e criação de uma ação individual que tem resultado coletivo. Rogério de Souza Silva ressalta que nos anos 60, Hélio Oiticica podia convocar seus pares com o entusiasmado seja marginal, seja herói. Já que na expressão dele e de seus semelhantes, o ser marginal era uma escolha moral do artista de origem burguesa, que insatisfeito com sua própria classe, se volta contra ela e exalta o excluído. Falaremos mais sobre esse ideal marginal das décadas de 60 e 70 na aula de 2 desse curso, onde abordaremos os ideais de Hélio Oiticica e de sua bandeira poema, apontada por muitos como a bandeira da efervescência cultural dessas 2 décadas. Por ora, antes de discorrermos sobre os ideais marginais e os arquétipos de herói e anti-herói na obra de Oiticica, nos cabe discorrer um pouco mais sobre a literatura marginal das décadas de 1990 a 2010.
Página 12, a literatura marginal. Os pesquisadores Thais Aline Eblel e Adolfo Ramos Lamar apontam que no final da década de 90 surgiu novamente a nomenclatura marginal para representar um novo grupo de escritores, agora escritores representantes da própria periferia, abordando temáticas como a vida da periferia, os problemas sociais, a cultura hip-hop e entre outros. Rogério de Souza Silva define a literatura marginal como uma produção textual que se ocupa da representação da experiência da miséria e da brutalidade da vida, dentro das comunidades pobres das grandes cidades e metrópoles. Escrita por pessoas que nasceram e cresceram nesses locais, tomando uma perspectiva elaborada a partir do interior dessas próprias comunidades. Ainda sobre essa literatura marginal, ela está associada diretamente ao poeta Ferres, nome artístico de Reginaldo Ferreira da Silva. É a ele que se atribui, no final da década de 90, a retomada do marginal para nomear a literatura produzida por ele e seus pares, identificando uma nova geração de escritores marginais. Página 13. O romance Capão Pecado foi lançado em 1997 pela editora Labor Texto, baseado na vivência e experiência social do autor, Ferrez, como morador do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. A obra projetou a carreira do artista e, em 2000, o autor começou a escrever mensalmente na revista Caros Amigos, criada em 1997 pela editora Casa Amarela. Essa revista, que possui abrangência nacional, constitui-se um marco importante para a divulgação da literatura marginal. Quando eu lancei o Capão Pecado, diz o autor, me perguntavam de qual movimento eu era, se eu era do modernismo, de vanguarda, e eu não era nada, só era do hip hop. Ainda ele diz, nessa época eu fui conhecendo reportagens sobre o João Antônio e o Plínio Marcos, e conheci o termo marginal. Eu pensei que era adequado ao que eu fazia porque eu era da literatura que fica à margem do rio, e sempre me chamaram de marginal. Os outros escritores, para mim, eram boizinhos, e eu passei a falar que era literatura marginal. Página 14. Ainda acerca da literatura marginal, outro romance digno de nota é Cidade de Deus, de 1997, obra de estreia do carioca Paulo Lins. O romance ganharia visibilidade internacional com o filme homônimo de 2000. Este filme, a contragosto de parte dos membros da Academia do Oscar, conquistou um feito histórico na premiação. Sobre as polêmicas envolvendo o filme Cidade de Deus no Oscar, Valdemar Delenogari Neto, primeiro sul-americano a entrar para o Critics' Choice Association, explica o caso em seu canal no YouTube. Segundo o crítico, o comitê da academia que seleciona filmes estrangeiros é um dos braços mais conservadores da instituição. Assim sendo, uma parcela dos críticos se sentiu enojado com o filme, que seria taxado por eles como feio e apelativo. O filme foi esnobado na premiação de 2003, ficando fora da categoria de melhor filme estrangeiro. Apesar disso, o longa fez grande sucesso no circuito internacional, conseguindo assim 4 indicações à premiação de 2004. Melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor montagem e melhor fotografia. Página 15. Obviamente, há antecedentes para o surgimento da literatura marginal das décadas de 1990 e 2000, bem como para os movimentos posteriores, dedicados a explorar as vivências marginais no cinema e no teatro por outras perspectivas. Rogério de Souza Silva toca nesse ponto ao trazer experiências de Carolina Maria de Jesus. Favelada, negra e mãe de 3 filhos, Carolina tornou-se mundialmente conhecida a partir da publicação de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, em 1960. A obra trata do cotidiano da favelada e catadora de papel Carolina. Vários assuntos são abordados no diário, como a descrição das condições de moradia dos favelados, as filas para pegar água, a fome, as brigas e conflitos entre vizinhos, as dificuldades nas relações familiares, as discussões sobre políticas, as complexidades de se conseguir dinheiro e muitos outros assuntos densos. O nome do diário compõe uma metáfora usada por Carolina. A cidade é como uma casa de alvenaria com sala de visitas, cozinha e quartos, enquanto a favela é o quarto de despejo, onde se joga o entulho. Página 16. Na página 16 nós temos 3 imagens. Na primeira imagem nós temos a figura de Carolina Maria de Jesus autografando um livro. Ela olha para baixo e faz o exercício da escrita sobre um livro. Na segunda imagem nós temos um menino negro olhando para a câmera. A capa é a capa do livro, uma reedição pela Companhia das Letras, do livro Cidade de Deus, em 1997, em que o menino negro na imagem, ele olha para uma câmera. E na terceira imagem, nós temos um pôster que está emulando um grafite, em que uma figura de um menino negro está centralizado. Ele segura uma arma, tem asas de anjo, e ao fundo é possível ver a imagem do Cristo Redentor e da favela. Página 17. Nas próximas unidades. Na unidade 2, abordaremos a concepção do conceito de anti-herói na cultura marginal brasileira das décadas de 60 e 70. Para isso, abordaremos os ideais e realizações de Hélio Oiticica. Partindo das criações de Oiticica, retomaremos seu debate a respeito da violência urbana e da marginalidade de minorias sociais, tendo em vista principalmente suas análises de sua bandeira poema e sua história com o traficante cara de cavalo, alcunha para Manuel Moreira.
A partir da contextualização dos conceitos de anti-herói na cultura marginal, nós pretendemos conversar sobre a aplicabilidade desse conceito em obras contemporâneas e nas diversas linguagens artísticas através das décadas. Paralelamente a essa análise, estabeleceremos reflexões sobre a diferença entre ter populações marginalizadas e historicamente oprimidas como objeto narrativo e como narradoras e criadores de suas próprias histórias. Página 18, referências. Primeiro nós temos a referência de Cultura e Violência, Autores, Polêmicas e Contribuições da Literatura Marginal, uma dissertação de mestrado publicada em 2006, de Rogério de Souza da Silva, com orientação de Milton Laueta. Literatura Marginal, Os Escritores de Periferia Entram em Cena, uma dissertação de mestrado publicada em 2006 por Érica Peçanha do Nascimento, com orientação de Júlio Assis Simões. Eu, Brasileiro, Confesso Minha Culpa e Meu Pecado, Cultura Marginal no Brasil das décadas de 60 e 70, um livro publicado em 2010 por Federico Oliveira Coelho. A Literatura Marginal Periférica, Cultura Híbrida, Contra-Hegemônica e Identidade Cultural Periférica, um artigo publicado em 2015 na Especiaria, Cadernos de Ciências Humanas, número 16, de autoria de Thaís Aline Eble e Adolfo Ramos Lamar. Cidade de Deus e o Snome do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2003. Histórias do Oscar. Vídeo no YouTube de Valdemar Delanogar.